Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um RegiosCast. Queria cumprimentar o Sandro, seja muito bem-vindo, Sandro. Olá, Geise, olá, participantes. Pessoal, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre, ativa o sininho aqui no canal, deixa seu like, curta esse vídeo, ativa o sininho para você poder ficar sempre vendo as nossas notificações, os nossos novos vídeos que estão saindo, inclusive o mês agora de abril, tem coisa boa pra caramba pra sair, não vou dar muito spoiler não, tá? Então ativa aí o sininho para você estar por dentro. Bom, Sandro, a gente hoje vai ficar falando aqui dos números de fevereiro, que inclusive é o Regis de Números, que já está disponível no site, pessoal. Lá quando você entra no regis.org.br, tem a partezinha do Regis de Números lá, que você tem todos os dados do seu plano de benefício, tem o andamento do plano, e tem ele detalhado também, inclusive os comentários também da área de investimentos lá também para vocês. Então hoje a gente vai estar comentando um pouquinho para vocês. Mas antes disso, Sandro, vamos falar um pouquinho do cenário de fevereiro, como é que foi? Isso, é importante a gente começar falando sobre o cenário, até para poder entender o contexto de cada plano. Então, por exemplo, no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação IPCA, uma inflação medida pelo IPCA de 0,84%, um pouquinho maior que a inflação do mês anterior, do mês de janeiro, mas inferior, por exemplo, à taxa de inflação do mês de fevereiro do ano de 2022. Com isso, o acumulado do ano ficou em 5,6%, uma taxa relativamente mais baixa do que o acumulado do ano do mês de janeiro, considerando o período de 12 meses. Com a Selic não teve, nós não tivemos alteração da meta da taxa Selic, ficou em 13,75% ao ano, enquanto o Ibovespa, que é o índice lá da Bolsa de Valores de São Paulo, ele caiu 7,49%. Nós tivemos um mês de fevereiro bastante difícil, nós tivemos diversos desencontros aí entre política monetária, Banco Central, Governo Federal e tudo mais. Tivemos a crise dos bancos, que é importante. Começou a crise bancária, primeiro lá com aqueles bancos lá dos Estados Unidos, agora já no mês de março já veio o Credit Suisse, enfim, isso tudo atrapalhou bastante o desempenho das bolsas. Como sempre oscila tudo, Sim, com certeza. O dólar, com isso, o dólar apreciou em 2,84%, fechando em 5,221%. As reservas internacionais do Brasil subiram 1,97%, fechando o mês de fevereiro em 328 bilhões de dólares. O resultado primário do governo federal, isso é importante enfatizar, tá, Geise? Porque o resultado primário ele ainda está positivo no mês de fevereiro, mas a perspectiva, vocês vão ver mais na frente, é que o resultado primário do ano fique negativo, tá? Mas ele ainda, no mês de fevereiro, ainda estava positivo em 1,2%, enquanto que a dívida bruta do governo federal fechou o mês de fevereiro em 73,1%. Essa é, digamos assim, é o cenário macro, vamos falar assim, dos principais indicadores do mês de fevereiro. Outro indicador que é importante a gente estar acompanhando, porque a gente olha o mês de fevereiro, a gente está olhando para trás. Olhando para frente, que é o relatório Focus do Banco Central, é importante entender como é que o mercado está olhando para frente. Então, o relatório Focus do Banco Central, que solta toda semana esse relatório, ele está projetando, por exemplo, um IPCA para o mês de março de 0,76%, um pouquinho menor do que o mês de fevereiro, mas um pouco acima da expectativa que nós tínhamos há algumas semanas atrás, puxado principalmente por conta do ajuste dos combustíveis, que isso já começou a colocar no preço lá das expectativas de mercado. Para o mês de abril, a perspectiva é de uma inflação um pouco menor do que a do mês de março, de 0,59%, enquanto que a inflação do mês de maio está sendo projetada em 0,40%. Isso mostra, o que esse número mostra? Mostra uma trajetória declinante da taxa de juros, da taxa de inflação, melhor dizendo. E isso pode, de repente, pode sinalizar alguma queda na taxa de juros praticada pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. No entanto, as expectativas de mercado para o fechamento do ano ainda permanecem muito próximas de 6%. Em relação à semana anterior, o mercado precificou para baixo, para 5,93%, a taxa que se espera que vai fechar o ano de 2023, mas ainda muito acima do patamar estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional de 4,75%, de teto de 4,75%. Outra coisa importante é que o dólar, nas projeções do Comitê de Política
das expectativas de mercado trazida pelo relatório Fox está em 5,25, ou seja, exatamente mais ou menos igual ao que está hoje. A taxa Selic, a expectativa é que haja um corte no acumulado do ano de até 1%, no caso, fechando o ano em 12,75%. O resultado primário, que é aquele que eu falei, que está positivo até o mês de fevereiro, mas a expectativa do mercado é que nós vamos fechar o ano com uma queda de 1,02%, né, com um resultado primário de 1,02% do PIB, né, o que é muito alto, e uma dívida líquida do setor público fechando o ano em 61%. Tá? Então, digamos assim, são as expectativas do mercado para o ano de 2023. Fechando aqui a parte também do para trás, né? A questão do mês de fevereiro das NTNBs. Eu acho que é importante também a gente abordar, Geise, essa questão das NTNBs, porque elas interferem muito na rentabilidade e no desempenho de cada um dos planos, né? Dependendo da quantidade de títulos marcados a mercado que tem um plano comparativamente ao outro. Então, por exemplo, todo mundo se lembra, quem já viu os Edgecast lá atrás, percebeu que nós tínhamos uma elevação da taxa das NTNBs, né, ao longo do final do ano passado, e no mês de janeiro também nós tivemos ainda um aumento. A novidade é que em fevereiro praticamente todos os vértices das NTNBs caíram, né, com exceção do ano de 2032, todos os demais vértices caíram. Isso trouxe uma repercussão positiva nos nossos planos, né? E aí nós tivemos uma melhoria sensível no desempenho da grande maioria deles, né? E a grande questão importante aqui, Geise, é que, pegando aqui, já fazendo um recorte já para o resultado do mês de março, né? Que logo nós vamos divulgar também assim que fechar o mês, mas a perspectiva do mês de março é muito positiva, porque essas taxas que caíram no mês de fevereiro continuaram caindo, né? Esse é um recorte, pegando um recorte do dia 24 de março, praticamente todos os vértices também com queda nessa taxa. Isso vai ter uma repercussão bastante positiva nos títulos marcados a mercado que estão na carteira. Também, exatamente, e assim a gente espera, né? E agora com a divulgação do novo arcabouço fiscal do governo, né, nós esperamos. Saiu agora, hoje, né, saiu um detalhamento do arcabouço fiscal, o mercado já reagiu positivamente, né, com relação a esse novo arcabouço, mas ainda tem informações ainda insuficientes, mas só isso já foi motivo para que o mercado gerasse algum otimismo, e isso pode refletir, por exemplo, numa queda das taxas das NTNBs, né? Então, por isso é que nós falamos que a nossa perspectiva, em termos de cenário econômico, pensando na questão dos planos, é que o mês de fevereiro já foi beneficiado por essa pequena queda nas taxas das NTNBs, e se mantiver essa trajetória, nós acreditamos que o mês de março será mais positivo ainda do que já foi no mês de fevereiro. Né? Exatamente. E assim, em resumo, foi isso que nós enxergamos aí no mês de fevereiro, já entrando no mês de março. É com alerta ainda no mês de março, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai manter então o nosso formato, né, do Edgecast. A gente teve aqui agora um pouquinho da análise do cenário, exatamente para vocês entenderem um pouco, né, o que isso impactou nos resultados dos planos, principalmente. Então, se você quer saber um pouquinho mais agora, né, sobre o seu plano, continua aqui com a gente. É isso aí. Bom, depois dessa análise um pouquinho, né, que o Sandro comentou aqui de cenário pra gente, Sandro, vamos falar então do CV03, conta pra gente como é que foi o mês de fevereiro e como é que tá o plano, que inclusive quem é mais antigo aqui do Edgecast sabe que ele é meu xodózinho, né? Exatamente. Então, pra gente. E é o plano com o maior número de participantes, né? São mais de 2.000 participantes, 2.300 participantes no CV03, né? Então, todo cuidado é pouco, porque esse vai ser o maior público que deve assistir, inclusive, o vídeo aí do CV03, né? Então, nós tivemos no mês de fevereiro, né, uma performance de 71% em relação ao referencial, né, enquanto nós esperávamos render 1,12%, que é equivalente a IPCA mais 4, né?
nós vendemos 0,79, né, que dá uma performance de 71%, melhorou em relação ao mês anterior, que foi, mês de janeiro infelizmente não foi muito bom, né, teve o caso americano, mas teve o caso, o mercado ficou muito turbulento e tudo mais, então a performance afetou muito. E esse plano tem uma característica, quase 3% dele em renda variável, até porque é um público jovem, nós temos que aplicar mesmo em renda variável, não tem jeito. E esse público e esse plano sofreu bastante com a renda variável, né? A performance da renda variável foi de 7,33% negativo, né, no mês. Sim. Isso trouxe a rentabilidade para baixo. Mas no acumulado do ano, nós estamos em processo de recuperação. Estávamos na faixa de 30% de atingimento, subimos para 49%, já estamos na metade do caminho, né? Logo, logo, a nossa expectativa é que o plano CD03, até porque, como nós temos muito título marcado a mercado nessa carteira do plano CD03, e participantes, nós acreditamos que nós vamos ter uma performance bem melhor no mês de março, né? É o que eu sempre pedi. Olha, eu entrei como diretor financeiro final do mês de dezembro, né? Então foi no dia 23 que eu tomei posse, né? Então eu pedi um desconto no primeiro trimestre. Então no primeiro trimestre a gente com certeza está arrumando a casa, exatamente, estamos arrumando, fazendo novas alocações, né? Novas estratégias de alocação de recursos. Nós acreditamos que isso já está refletindo, o mês de fevereiro já foi positivo do plano CD03, mas ainda não atingimos o patamar de IPCA mais 4%. Mas isso se deve muito por conta da carteira do plano CD03. Quase metade da carteira está marcada a mercado. Então, toda vez que tem uma oscilação dos títulos públicos no mercado, e a carteira do plano CD03 é impactada. Mas nós acreditamos que com esses movimentos que nós estamos fazendo, tá? GEIs e participantes do CD03, nós vamos conseguir atingir o patamar de 100% ou até a superar os 100% de IPCA mais 4. Se você pega o acumulado de 12 meses, o acumulado de 12 meses está em 83%. Então isso mostra a consistência da carteira, 90% da carteira está em título público federal, então isso é muito importante. A média desses títulos está em 5,55% ao ano, então é um patamar bastante elevado, por isso que nos dá tranquilidade para poder falar para o pessoal do CD03, continue confiando que é um plano que vai performar muito, principalmente a partir do momento que as taxas de juros começarem a cair, principalmente das NTNBs. Então a tendência, né, Sandra, de fato, é ir melhorando, né? Melhorando, sim. Então, janeiro foi de uma forma, fevereiro já foi um pouquinho melhor, vamos esperar para março. Vai ser melhor. Vai ser melhor ainda. Exatamente. Então, só coisa boa. É um plano que é superavitário, né? Um plano que tem aí quase 5 milhões de superávit, né? Na primeira, que a gente chama de primeira linha, considerando o equilíbrio técnico ajustado, dá quase 10 milhões. Além disso, ainda tem um fundo garantidor de riscos previdenciários de 25 milhões, então é um plano que está super bem estruturado, né, estável, e que agora, com essas mexidas que nós estamos fazendo em termos de macroalocação de recursos no CD03, a tendência é que ele realmente dê uma disparada em termos de rentabilidade nos próximos meses. Vamos aguardar os números agora de março, né? No próximo Radioscast de março. É isso aí. Bom, pessoal, esses foram os números aqui de fevereiro do plano CD03. Continua acompanhando a gente aqui no nosso YouTube, se inscreva, ativa o sininho, né? Deixa seu comentário aqui no vídeo também, curta o vídeo, né? Dê o like. Continua acompanhando a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram, LinkedIn, além do nosso próprio YouTube, nosso site também, que está sempre atualizado, principalmente agora no mês de abril, né? Vou dar um spoiler aqui, tem aniversário da Regios, vai ter evento de prestação de contas. Isso. E o mês inteiro, por ser aniversário da Regios, vai ter uma promoção em que a área comercial está preparando, que vai vir boa pra caramba, se você não perdia. Mas eu não vou falar muito não, para você acompanhar aí nas redes sociais e poder ver, né, e participar também. Segue a gente aí nas redes sociais, né, se inscreva no nosso canal, né? Isso, e interage aqui com a gente, que a Regios está aberta para vocês. E mês que vem a gente está aqui de novo para poder estar falando dos números de março. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.